Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham, eu queria contar uma experiência, no mínimo, pelo menos para mim, tá? No mínimo curiosa, que me aconteceu essa madrugada. Talvez você já tenha participado de uma experiência parecida com a minha. Talvez você se identifique com algo que eu vou dizer aqui agora. Desde o começo da semana, eu tinha feito um propósito com o Senhor de acordar na madrugada. E até brinquei com uma irmã, né, outro dia, que às vezes tem momentos que sim, mas são em oportunidades mais específicas. Mas às vezes alguém acha, a pastora e o pastor oram sempre juntinhos, né? E lá na nossa casa não é assim. Eu gosto de orar sozinha. Então eu falei para ele, vai para o quarto, me deixa aqui no sofá, na sala, e eu vou colocar o relógio para despertar, vou tirar só um cochilinho aqui e vou partir para a oração, porque eu precisava, irmãos, nessa semana que o Senhor me renovasse. Eu estava me sentindo assim, longe, e a gente de tempos em tempos, isso é um fato, todos nós temos que tirar um tempo e avaliar a nossa vida, como ela está diante do Senhor. E eu falei, Senhor, o negócio aqui não está legal. Eu tenho saudade de algumas coisas, de algumas ocasiões. E, na verdade, a nossa vida ela é feita de processos, de etapas. E, muitas vezes, nós nos identificamos como a planta mesmo. E a planta, ela não está sempre assim, linda, formosa, dando fruto, dando flor, né? Inclusive, eu gosto muito dessa área de paisagismo. Se eu tivesse oportunidade de fazer uma faculdade, acho que eu queria fazer disso, de paisagismo, para mexer com planta e tal. E, às vezes, até lá no jardim de casa, eu ia mexer podar as árvores, e o pastor falou, o que você fez? Agora está tudo feio, está estranho. Eu falei, mas é necessário que isso aconteça. Eu aprendi desde lá, quando eu morava no sítio com meu pai, que a planta tem hora que ela precisa, ó. E é assim que o Senhor faz conosco também, amados. E, às vezes, a poda dói, as coisas que o Senhor fala conosco, elas nos causam um certo desconforto. Mas sempre é para o nosso bem. Sempre é para o nosso bem. Sempre é para que aquele que não dê fruto, dê fruto. E para aquele que dê fruto, dê mais ainda. E o que eu falei dessa situação curiosa, nós já vamos ler o texto bíblico, é que o Senhor, eu me propus a orar, e eu coloquei o horário lá, como eu vinha acordando os outros dias, desde segunda-feira. E hoje, de madrugada, me aconteceu um negócio tão forte, mas tão forte. Eu estava com sono, irmãos. Quando deu o horário do relógio, que o relógio despertou, eu estava com sono descomunal. Era algo além das minhas forças. Era assim, ó. Tocou o relógio, primeiro demorou e ficava indo e parece estar longe. A hora que eu acordei, de fato, já tinha se passado uns 20 minutos assim, do tempo que eu tinha colocado. Eu falei, Senhor, eu preciso orar. Aí eu levantei, ajoelhei-me no tapete e eu fui orar. Quando eu menos percebi, eu estava dormindo, ajoelhada. Aí tentei de novo, daqui a pouco eu orava um pouco e daqui a pouco eu estava dormindo de novo. Eu falei, Jesus, que prova! Aí, não contente, né, eu mudei de posição, fui para outro lugar, eu fui, tomei água, voltei, irmãos. Eu me ajoelhei de novo, e adivinha o que aconteceu? Eu dormi de novo. E aquilo foi me dando uma certa... Aí eu levantei e eu comecei a orar.
Aí eu andei num pedaço da casa, parei na minha copa, aí eu me ajoelhei e coloquei a cara no chão. E adivinha o que aconteceu? Você já vai entender por que eu estou falando disso. E eu falei, não é possível. Nunca me aconteceu um negócio desse. Um dia eu tirei sarro da minha irmã quando eu não era convertida, porque ela chegou ela estava com o namorado dela, na época noivo, e eles ajoelharam na beira da cama, e eu não era convertida, não tinha aquele costume, e foram orar os dois. Aí, de repente, eu vi que a oração estava estendida, e os dois ali ajoelhados, eu dormia no mesmo quarto, né? Pararam na frente da cama dela e estavam ali orando. Eu falei, nossa, que oração longa, né? Aí, quando eu reparei, eles tinham dormido. Aí, eu tirei meu sarro, e aí aconteceu com quem? Comigo. E deixa eu correr aqui, para a gente já ler o texto, mas isso tem a ver com o que nós vamos ler. É que eu falei assim, não, então chega, eu não consegui, eu não sei o que está acontecendo comigo, e eu vou dormir mesmo. Já que eu estou tentando orar já várias vezes, eu dormi, eu vou realmente para o quarto, e fui. E quando eu estava me dirigindo para o quarto, o Senhor falou assim, espera aí, senta aqui. E abre a Bíblia, que eu quero te mostrar uma coisa. Então, eu me sentei, e o Senhor me fez abrir nesse texto. E agora eu quero ler com você. Lucas 9, verso 28. Fala sobre a transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Verso 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. A NVI, ela traz uma expressão assim, eles estavam consumidos de sono, alguma coisa assim. Alguém tem a NVI aí? Ninguém? Essa aí é a NVI, pastor. E eu gostei até mais da expressão da NVI, agora me sumiu o significado. Mas ele fala aqui no verso 32, Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Dominados pelo sono. Obrigada. Então, olha, no verso 32 falam que eles estavam dominados pelo sono. E eu entendi por que o Senhor me deu essa palavra. Eles estavam dominados pelo sono. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Aleluia! E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? Mas eu quero ser bem breve, porque a palavra que o Senhor falou comigo, ela é uma palavra tremenda, mas eu fui entender depois por que o Senhor me deu esse texto. Falei, olha, realmente, não é assim na nossa vida. Se a gente for ver esse texto, olha, e aconteceu que quase 8 dias, está escrito aí, cerca de uma semana, era a expressão que eles usavam, quase 8 dias, era cerca de uma semana, quando eles queriam aproximar uma semana. Quase 8 dias depois dessas palavras, que palavras? Se você for ver, ele é um contexto, é uma extensão do texto acima, onde fala,
Nós vamos ler aqui, ó, e dizia a todos, se alguém, olha que Jesus diz, as palavras que eles estavam lembrando, quase 8 dias depois, era essa aqui, ó, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, que palavras eram essas? Que ele estava falando quase 8 dias, depois de ter dito essas palavras, o Senhor havia falado sobre o reino de Deus. E ele diz que tem um processo para o reino de Deus é chegado, e para que você se chegue a esse reino, o Senhor estava ensinando, é necessário que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E esse ensino era algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão simples, mas que não é fácil muitas vezes de ser praticado. Negar a si mesmo não é fácil. Negar as nossas vontades não é fácil, é fácil. Alguém aí achou facilidade, me fala e me conta o segredo. Não é fácil. Mas é um processo pelo qual o reino de Deus é estabelecido. O Senhor Jesus, ele veio dizer acerca do reino de Deus. E aqui havia uma ligação entre o reino de Deus e as coisas que viriam a acontecer depois que ele deu esse ensino e que falou das grandezas do reino, das grandezas do porvir. Ou seja, ele estava falando a respeito do reino glorioso dos céus que havia de vir, mas depois daquilo iria se seguir a sua morte e a sua ressurreição. Tempos difíceis. Muitas vezes, como lá, quando o apóstolo João, ele vai, no livro de Apocalipse, ele vai receber aquela palavra, é interessante que antes dele receber todas aquelas revelações grandiosas e até perturbadoras para um ser humano receber, de tudo que havia de vir, das pestes, das pragas, dos fins dos tempos, a primeira coisa que acontece para preparar, eu creio assim como o Senhor é glorioso, o coração daquele apóstolo é ver o Senhor em glória e em majestade, porque ele falou assim, olha, eu vi, eis que atrás de mim, ele começa a citar o Senhor na sua glória, seus cabelos eram brancos como a neve, a sua voz era como voz de trovão, o Senhor mostrou para ele a sua glória, a sua força, todo o poder daquela visão gloriosa, antes de revelar para ele as coisas difíceis que iam de acontecer antes que se chegasse e se consumasse o fim dos tempos. E é interessante isso, irmãos, que o Senhor sempre revela algo grandioso para nós. Só que muitas vezes a nossa mente, preste atenção aqui, volte seu pensamento aqui, a nossa mente ela escapa com muita facilidade, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente vem para o culto, recebe uma palavra, Deus fala, e por vezes, quando a gente sai para fora, a luta, a palavra contrária vem, e aquilo é como arrebatado do nosso coração, da palavra que foi lançada, né? A parábola do semeador. Então, às vezes o inimigo, a palavra é boa, a semente é boa, mas às vezes o inimigo vem e arrebata. Tem um livro que eu amo, e um capítulo, acho que eu já até citei em alguma pregação, um livro da Joyce Meyer, que ela fala assim, olha, sobre o poder dos nossos pensamentos, fala sobre a batalha que existe na mente, e como o inimigo, ele tenta influenciar os nossos pensamentos. E um dos capítulos, ele diz assim, olha, pense sobre o que você está pensando. Não é assim, amados? Às vezes a gente tem que se policiar sobre o que vem nos nossos pensamentos, porque, por vezes, aqui dentro da igreja, o Senhor está falando, a gente está sentindo a glória de Deus e a nossa mente parece que vai fazer coisas, vai andar, vai passear.
Mas o que ele fala é para você, ela fala para a gente trazer a nossa mente, porque se nós somos do Senhor, se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que levar cativo a obediência de Cristo, da sua palavra, a obediência do Espírito Santo nos nossos pensamentos e pedir para Ele, Senhor, toma conta dos meus pensamentos e leva o meu pensamento cativo a Ti. Porque é só ouvindo e entendendo a palavra, e a palavra dando fruto na nossa vida, é que nós podemos prevalecer. Não é se alguém coloca a mão na nossa cabeça, não é se algo é liberado, é se nós colocamos a palavra verdadeiramente em prática e ela dá fruto na terra fértil do nosso coração. Então pense sobre o que você está pensando. E vamos correr aqui que o relógio não me espera. E interessante que o Senhor, Ele anuncia o reino antes, faz esse elo, antes das coisas que haviam de vir, dos sofrimentos pelos quais Ele iam passar. Mas aí Ele leva os mais chegados, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para esse momento particular com Ele. E é interessante que o Senhor aqui, olha, Ele subiu ao monte, aqui já estava com um propósito estabelecido, que era subir ao monte para orar. Porque o Senhor, muitas vezes, era a multidão o tempo todo atrás dele, Ele precisava ir para o monte, se refugiar lá para orar. Só que, às vezes, a gente tem um propósito específico e se perde no caminho daquilo que nós colocamos para fazer. E eles estavam com o Senhor, e a Bíblia diz que eles se perderam no propósito. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Imagine, irmãos, você está com Jesus, já é maravilhoso, aí você tem uma visão dessa. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, o Senhor se mostrou glorificado naquele momento ali. E a aparência do seu rosto era muito, muito resplandecente, as suas vestes ficaram brancas, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados, consumidos, de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que com ele estavam. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, olha só, preste atenção, disse Pedro a Jesus, mestre, é bom que nós estejamos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. E aí, o final do versículo vai dizer assim, olha, não sabendo o que dizia. E aqui tem um segredo que o Senhor falou ao meu coração. Que nós temos, irmãos, que estar despertos. Eu creio, eu entendi depois, que o que o Senhor me fez passar nessa noite, era para entender o significado real dessa palavra. E aí você diz assim, olha, mas isso, o que tem isso a ver com o espiritual, a aplicação pessoal disso? É que espiritualmente, irmãos, nós temos que estar alertas. Sabe por quê? Quando Pedro, ele diz, Senhor, vamos aqui, é bom a gente estar aqui, Está gostoso e vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma tenda para vocês 3, para você, para Elias e para Moisés. Ele não estava entendendo. A Bíblia faz questão de deixar claro que ele não estava entendendo. E quando a gente dorme, é isso que o Senhor chamou a minha atenção. Quando a gente está dormindo espiritualmente, pode estar o pau quebrando, vamos dizer assim, a expressão, popular. Pode o céu estar rasgando, que você acorda meio bobo que nem Pedro. E o que acontece? Você não entende. Não, eu acho que você não entendeu. Eu quero te dizer, irmãos, que nós temos que
apelar ao Espírito Santo cada vez que a gente sentir, porque Ele quer nos despertar, Ele quer nos falar ao coração. Ele às vezes vem, não é só para consolar não, é para dar um chacoalhão na gente, para que a gente acorde, porque se a gente estiver dormindo espiritualmente, as coisas espirituais, sobrenaturais podem estar acontecendo, que você vai estar meio perdido no meio dessa situação, e vai se encontrar como Pedro, vamos fazer uma cabaninha aqui, e só querendo um momento, quando na verdade não era aquilo que tinha que ser revelado para Pedro. Ele não entendeu porque estava sobrecarregado de sono. Nós não entendemos as verdades espirituais que o Espírito quer nos revelar, porque muitas vezes nós estamos carregados de sono espiritualmente. E o Senhor nessa noite, nessa madrugada, Ele me despertou para essa verdade. E Ele nos desperta para essa verdade. Irmãos, nós não podemos, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele diz, olha, é em Romanos que fala, não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E esse não vos conformar não é assim, eu não me conformo. O negócio está acontecendo assim, eu não me conformo. Não é isso. Não é isso. O sentido real dessa palavra é não tomar a forma, não se amoldar à forma desse mundo. Sabe por que a forma desse mundo? São cristãos, muitas vezes, lotando igrejas, saindo querendo uma bênção, entra, sai, e a vida não muda, porque ele não muda, ele não permanece, ele não está vigilante, está dormindo espiritualmente, lotando as igrejas muitas vezes. O Senhor, irmãos, tem pessoas em países lá fora, sendo perseguidos, sendo massacrados. Tem servos de Deus muito melhores do que nós, passando fome, perseguição real. Não é essa perseguição que a gente fala, que alguém está me perseguindo. Que isso é nada, perto do que muitos cristãos passam. E aí qualquer dedinho na ferida, qualquer coisinha que me acontece que não está de acordo com aquilo que eu espero que o Senhor faça por mim, eu fico zangada, eu fico inconformada, e eu quero logo deixar tudo, porque o mundo é muito mais prazeroso. Aí a pessoa, ela nem fica na igreja e nem cumprindo realmente o propósito dela como igreja, desfrutando, e nem vai para o mundo. Aí a gente ouve falar dos crentes carnais. Crentes carnais não existem. Ou nós somos crentes, servos de Deus. Às vezes, irmão, você está moído. Você está com dificuldade, você pecou. E o Espírito Santo, Ele está aqui porque Ele quer nos erguer a cada dia. A palavra vem, a palavra exorta, a palavra consola, a palavra dá direção. Mas o que nós não podemos é ficar vivendo uma vida dupla. A irmã Graciela, essa semana, me disse que teve um sonho, onde ela viu o arrebatamento, né? E ela disse que o Senhor falou assim, olha, chega, o tempo está muito breve. Irmãos, é assim. Nós vemos os sinais se cumprindo a cada dia, a gente está preocupado com coisas tão tolas, tão passageiras. Despertemos do sono. Sabe, porque muitas vezes você não entende, eu não entendo o que realmente, qual é o propósito. Olha, desde quando eu aceitei Jesus e que você aceitou Jesus, quem aqui já ouviu essa frase? Deus tem um propósito na sua vida. Quem já ouviu? Eu ouvia muito isso. Você já entendeu qual é o propósito dele para a sua vida? Amado, amada, você já entendeu qual é o propósito dele realmente para a tua vida? O que ele quer fazer de você? Você não entendeu, sabe por quê? Porque eu não estou falando isso, irmãos, para chocar você, para te apontar. Entendo o que eu estou falando, porque essa palavra primeiro falou comigo. Senhor, muitas vezes nós não entendemos
Porque às vezes nós estamos mendigando amor, mendigando uma bênção, quando a Bíblia diz que todas as coisas já estão disponíveis a nós, e a gente se conforma, se contenta com tão pouco. Parece que está se rastejando, parece que ir para a igreja é um fardo. Onde está a nossa alegria do primeiro amor, das primeiras obras, de quando eu ia para a presença de Deus com satisfação? Eu tenho me perguntado isso esses dias. Eu quero de volta. Não, irmãos, a experiência que eu tive quando eu era nova convertida e a sua não vai ser a mesma de agora. Não é isso que eu estou falando. Nós passamos por processos. Mas o que a gente não pode é ficar estagnado. Sabe uma água, quando ela fica parada, você sabe o que cria nela, né? Lodo. Mas o Senhor, Ele quer agitar as águas. Tem aquele corinho, aquele hino que nós cantamos, move as águas, Senhor. Move as águas, e é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, é isso que Ele quer te levar a pedir, é isso que o Espírito Santo está sondando você nesses dias e diz, eu não quero que você peça outra coisa, senão que a sua vida seja movida, seja envolvida nos meus propósitos. Bora para o texto. O Moisés e Elias, da cabaninha que ele queria fazer, ele não entendeu que eles simbolizavam a lei e os profetas. Tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para o que havia de acontecer. Tudo apontava para que o Filho do Homem fosse entregue e ressuscitasse, salvasse a humanidade, porque era o único meio. E eles estavam ali representando, porque a lei e os profetas apontavam para isso. E eles estavam ali confirmando esse propósito. E o que havia de vir ia se cumprir, porque Jesus foi até o fim. Ele foi até o fim. E isso te dá o direito de se alegrar, de regozijar na presença dEle, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluias. E, irmãos, eu fico imaginando como que alguém pode, depois de ter uma visão, olha, eu ando com o Senhor. A gente fala do povo israelita, quando eles viram aquelas pragas e eles praguejaram, né? Mas aqui eu vejo homens que andavam com o Senhor Jesus. Eles comiam com Ele. Eles andavam com Ele. Eles viam a manifestação da sua glória. E naquelas terras empoeiradas, onde o rastro dele ficava, eles podiam pisar no mesmo lugar. Eles experimentavam da comunhão da forma mais plena. E ainda não tinham entendido. E como que alguém andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, e depois vê uma visão, tem uma visão do Senhor revelado na sua glória, na sua majestade, com o rosto resplandecente, as vestes resplandecentes, dorme depois. Eles dormiram antes e continuavam pesarosos sem entender, né? E às vezes é assim também com a nossa história. Mas o que o Senhor quer nos fazer é nos fazer vir de novo para a presença. Não que você não esteja, não que eu não esteja na presença. Você já é salvo. Sabe que tem algo que a gente não entende? Que nós já temos um privilégio glorioso. A salvação é pela graça e ela nos está disponível.
Mas o Senhor quer fazer muito mais na nossa vida. Ele quer se revelar para nós. A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito. E é preciso vigiar com ela, porque ela quer sempre se distanciar dos propósitos e me fazer dormir dos propósitos de Deus. Eu queria que você abrisse, só para a gente encerrar, no livro na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, e o verso 8. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos.